Olá, eu sou Maria Cristina Izar, falando diretamente de New Orleans para o ACC 2019. Vou mostrar para vocês o melhor do ACC 2019. Hoje eu gostaria de destacar 3 estudos clínicos importantes que podem mudar a prática médica. Entre eles está o estudo DECLARE. O estudo DECLARE foi um estudo feito em pacientes diabéticos, em que a dapagliflozina, um inibidor de SGLT2, o cotransportador sódio-glicose, no estudo original, reduziu os desfechos cardiovasculares, entre eles hospitalizações por insuficiência cardíaca e morte cardiovascular. Então, esse estudo foi feito uma subanálise dos pacientes que apresentavam insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Nós sabemos que a insuficiência cardíaca é uma complicação frequente e grave nos pacientes diabéticos. E o objetivo desse subestudo era avaliar se os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida teriam o mesmo benefício ou até um benefício maior com a dapagliflozina, que foi no estudo original capaz de reduzir morte cardiovascular e hospitalizações por insuficiência cardíaca. Muito bem, da coorte total, cerca de 600 pacientes tinham insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E esses pacientes tiveram um benefício ainda maior do que os dados do estudo geral. Então, houve uma redução de hospitalizações por insuficiência cardíaca e morte por doença cardiovascular. Quando se analisou por valores de fração de ejeção, o benefício foi observado em todos os indivíduos com fração de ejeção reduzida por categorias, e para hospitalizações por insuficiência cardíaca, o benefício também foi notado nesses indivíduos que apresentavam fração de ejeção preservada. Já para mortalidade, o benefício foi observado apenas nos pacientes com fração de ejeção reduzida. Esses dados têm que ser melhor avaliados, melhor explorados, mas provavelmente os inibidores de SGLT2, como já demonstrado com outras moléculas em outros estudos, parece ser um fármaco que atua protegendo o paciente diabético de apresentar insuficiência cardíaca, morrer de doença cardiovascular e ser hospitalizado por insuficiência cardíaca. Um outro estudo apresentado no dia de hoje foi o ácido bempedóico, o estudo Clear Wisdom. O ácido bempedóico é uma prodroga que é ativada no fígado e age na síntese do colesterol, mas age um pouco acima do local onde atua a estatina, que é inibindo a HMG-CoA redutase. E com isso, o ácido bempedóico, assim como a estatina, também reduz os níveis de colesterol total e de LDL colesterol. Nesse estudo, os pacientes de alto risco cardiovascular, a maioria já com doença aterosclerótica manifesta ou com hipercolesterolemia familiar, em uso de estatinas em doses máximas toleradas, isoladas ou associadas a outros hipolipemiantes, em quem foi adicionado o ácido bempedóico, foi testado a sua eficácia e segurança durante 1 ano. O que se observou foi uma redução dos níveis de LDL em torno de 15 a 17%, comparado ao placebo, que era a medicação estándar. E isso se manteve ao longo de 1 ano. O perfil de segurança foi bastante favorável, semelhante ao placebo, e observou-se também tendências. É claro que o estudo não tinha condições de avaliar desfechos duros, mas ele demonstrou que não existe nenhuma tendência, pelo contrário, uma tendência de menos eventos cardiovasculares no braço que recebeu o ácido bempedóico. Então, essa medicação parece ser promissora na redução do LDL colesterol e está sendo testada num estudo de eventos cardiovasculares, especialmente em pacientes que não toleram o uso de estatinas. Além desses 2 estudos que eu comentei, foram apresentadas também as análises dos eventos cardiovasculares do estudo REDUCE-IT. O estudo REDUCE-IT foi um estudo com ácido graxo ômega 3, o eicosapentaetil,
que é um EPA, é um ácido graxo ômega 3 de cadeia longa, apenas EPA purificado, um pouco modificado, que foi utilizado na dose de 4 gramas e não 1 grama, como nos estudos prévios, em pacientes também de muito alto risco cardiovascular, que já apresentavam doença aterosclerótica manifesta ou que possuíam diabetes, mais pelo menos um fator de risco cardiovascular adicional. O estudo foi conduzido durante 4,9 anos, foram mais de 8 mil pacientes tratados com o EPA purificado ou placebo, também em cima do tratamento otimizado com estatinas ou outros fármacos. Os resultados iniciais mostraram 25% de redução do risco relativo do desfecho primário, o MACE tradicional, de 5 pontas, então redução de morte cardiovascular, infarto e AVC não fatais, hospitalização por angina ou necessidade de revascularização. Também foram observadas reduções no desfecho secundário-chave, que era morte cardiovascular, infarto ou AVC não fatais. Nesse estudo apresentado hoje, foram avaliados os eventos cardiovasculares subsequentes. Então, o paciente que no primeiro estudo só o primeiro evento, aí foi estudado o segundo, o terceiro, o quarto ou mais eventos. E as reduções, enquanto para o evento primário foi em torno de 25%, com o EPA, para o segundo evento chegou a ser maior, 32%, o terceiro evento 31%, quarto evento 48%, quer dizer, o ácido eicosapentaetil foi capaz de reduzir ainda mais os eventos recorrentes cardiovasculares. Em média, os eventos recorrentes foram reduzidos com o EPA purificado em 30%, então a soma de todos os eventos, segundo, terceiro, quarto ou mais eventos. Isso sugere ser um suplemento promissor como adjuvante no tratamento da doença aterosclerótica em pacientes com dislipidemia. Aspectos de segurança também foram avaliados e não houve diferenças com relação ao placebo. Eu espero que essas informações tenham sido valiosas para você e que possam no futuro mudar a prática médica. Muito obrigada por sua atenção.